Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos agora abrindo o estudo do capítulo 28 da obra. É o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo que nos traz uma coletânea de preces. Inclusive, esse é praticamente o título do capítulo, né? Coletânea de preces espíritas. A gente vai começar a estudar a partir de agora esse capítulo, então que Deus nos abençoe, que o Mestre Jesus esteja conosco, nos guiando e proporcionando para todos nós um melhor entendimento daquilo que a gente estuda no Evangelho, para que a gente possa usar em nossas vidas essa ferramenta que é essencial para todos nós. Bom, então vamos lá. Nós começamos hoje esse estudo do capítulo 28. E temos em nossas mãos o preâmbulo, ou seja, esse texto no qual Allan Kardec faz uma introdução àquilo que virá na sequência do capítulo. Aqui, Allan Kardec, nesse preâmbulo, vai explicar para a gente o objetivo, os propósitos, o contexto dessa coletânea de preces espíritas. E isso é muito compreensível para nós, porque nós acabamos de estudar um capítulo que traz como alguns princípios para uma boa prece a espontaneidade, a inteligibilidade da prece, a correspondência entre pensamento e sentimento. Ou seja, se a gente prestar bastante atenção no capítulo anterior, né, o capítulo de preces, o pedi e obtereis, a gente pode pensar que uma prece pronta é quase que algo que a gente poderia abrir mão. Qual é o sentido de termos preces prontas diante de tudo aquilo que a gente estudou no capítulo 27? E é justamente isso que Kardec vai nos explicar nesse preâmbulo, que, portanto, é o item 1 do capítulo 28, composto por 9 parágrafos. E apesar da gente ter um texto aqui de 9 parágrafos, a gente vai ver que as explicações são explicações simples, embora profundas, e a gente vai conseguir explorar bem essas informações que Kardec nos traz, para que a gente possa, repito, né, fazer um bom uso desse capítulo 28 e daquilo que ele apresenta para a gente. Se o Evangelho segundo o Espiritismo se apresenta para o espírita como um manual prático para a sua vida, um manual prático no qual ele pode consultar os meios, os modos de colocar em prática a moral do Cristo, a gente chega aqui nesse momento das preces com mais uma orientação muito valiosa, né? Então, resumo do item, nós somos aqui apresentados aos motivos, aos objetivos de termos preces prontas na obra. Temos também aqui nesse preâmbulo a retomada de alguns princípios ensinados no capítulo anterior, justamente para a gente ver que essas coisas não são excludentes. Não é porque eu tenho o princípio da prece inteligível, da prece espontânea, da ligação entre pensamento e sentimento, da comunicação com o plano espiritual, que eu não posso ter preces prontas, né? Então, vamos lá, vamos ao texto. Ideia de continuidade acho que é muito tranquilo para a gente, né? A gente aprendeu no capítulo anterior muito sobre a teoria da prece. Aqui a gente vai ver preces funcionando na prática, ok? Então vamos lá. Coletânea de preces. Preâmbulo, vamos lá. Primeiro parágrafo. Nesse primeiro parágrafo, a gente vai perceber que Allan Kardec retoma o princípio exposto no capítulo anterior. Esse princípio que falava que o pensamento é tudo, né, é dele que a prece parte, e o pensamento está fundamentado nas convicções que a pessoa tem, e, enfim, a gente tem essa comunhão entre o pensamento e o sentimento. Né? Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tem o coração. Então, olha só, assim, num parágrafo muito rápido,
Kardec praticamente resumiu o capítulo anterior. Como é feita uma boa prece? Ela é a transmissão do pensamento. O pensamento na prece é tudo. Em que e como eu estou pensando quando eu converso com o plano espiritual? Quando eu converso com Deus, com os meus mentores, com Jesus, né? Com aquele espírito de minha preferência. Muitas pessoas, diante da doença, por exemplo, procuram o espírito Dr. Bezerra de Menezes para serem ajudadas. Então, como eu converso? Em que termos eu converso com esse espírito? Olha só, né? Repito, aqui Kardec, em um parágrafo, praticamente resumiu os princípios do capítulo anterior. Então, sempre essa questão didática de Allan Kardec, nos relembrando o que foi passado, né? E dando sequência nos ensinamentos. Então, vamos adiante. Vamos lá, no segundo parágrafo aqui, desse preâmbulo, Kardec coloca essa primeira frase aqui: os espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta, o que, a princípio, pode nos causar aquela estranheza que a gente dizia, né? Ora, os espíritos não dão fórmulas absolutas, não há fórmulas para prece. Cada um elabora a sua, cada um tem o seu sentimento, o seu modo de conversar, e Deus está aberto a todos os modos de pensamentos. Cada pessoa tem seus espíritos familiares, seus anjos da guarda. Então, a prece vai ser ouvida, qualquer que seja a pessoa que esteja falando, né? Seja a pessoa mais culta que exista no planeta Terra, a pessoa com o sentimento mais puro, seja o mais vil criminoso, com o menor grau de avanço intelectual, não tem problema. Todos são ouvidos em suas preces. Então não tem fórmula absoluta. E aí a gente volta à pergunta: por que então um capítulo que apresenta preces prontas? Bom, então aqui Kardec vai começar a explicar para a gente por quê dessas preces prontas no capítulo 28. Primeiro ponto é fixar as ideias. Então, fixar as ideias. Digamos assim que eu tenha um problema de uma pessoa próxima a mim, de uma pessoa conhecida, que está passando por uma doença grave. Então, esse capítulo ele tem a prece ou as preces pelos doentes. Então, eu vou até essa prece e vou ver o que está escrito ali no capítulo, né? O que o capítulo diz sobre as doenças, sobre a situação da pessoa que passa por essas desarmonias do corpo físico, e vou dirigir a minha prece nesse sentido. É assim que a gente fixa as ideias. Eu converso com Deus, converso com o Dr. Bezerra, como eu acabei de citar, né? Isso ao meu gosto ainda, já fixando as ideias. O pensamento não é tudo? Olha aí, o pensamento é tudo. Então é uma direção do pensamento, é um direcionamento do pensamento para aquela situação que está sendo vivida. Nós temos preces para a hora de dormir, preces para vencer uma tentação, nós temos preces para diversos tipos de situação da vida. O pensamento é tudo. No estudo anterior, nós vimos a frase de Santo Agostinho que nos levava a considerar aquele que ora como sendo um apóstolo do pensamento. Lembramos disso, né? Uma frase belíssima de Santo Agostinho: apóstolos do pensamento. Ora, o apóstolo é aquele que é aprendiz do Cristo, aprendiz de Jesus no pensamento, fixar as ideias nos princípios morais de Jesus, nas leis de Deus, nos nossos deveres, nas nossas obrigações diante da lei de Deus e nos colocarmos na posição de humildade como filho que pode receber aquilo que precisa. Então, olha só, isso é fixar as ideias. É assim que a gente. Esse é o primeiro objetivo, né, de termos preces prontas. Nos ajudar a orientar o nosso pensamento para aquilo que a gente precisa. Segundo ponto, chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Porque o Espiritismo, no fim, vai mostrar para a gente as leis de Deus, como elas funcionam, a lei de causa e efeito, a lei do livre-arbítrio, tudo que envolve a nossa vida na Terra. Então, estando cientes de como essas leis funcionam, a gente desenvolve melhor a nossa prece. Um outro objetivo aqui, ó, auxiliar os que sentem embaraço. Às vezes a pessoa tem dificuldade de orar.
não se sente bem tendo que formular por si mesma um pensamento. Então, o capítulo traz essas preces prontas para auxiliar a pessoa que tem essas dificuldades. Eu posso aqui até, de modo um pouco assim atrevido, adicionar mais um motivo que Kardec não citou aqui, nesse parágrafo 2, mas que é um motivo considerável para os nossos dias. Auxiliar as pessoas que estão em um desespero, em uma dificuldade tão profunda que não simplesmente não conseguem fazer uma prece. Então elas recorrem a esse capítulo, buscam ali no capítulo a prece que melhor se enquadra na situação que ela vive e tem um guia para que ela possa começar a doutrinar, começar a fixar as ideias, começar a educar o seu pensamento. Vejamos aqui que a gente ainda tem uma curiosidade aqui nesse parágrafo 2 que é interessante. Com o fim, né, com o objetivo de auxiliar os que sentem embaraço para externar suas ideias, pois alguns há, e aqui é a curiosidade, né? Algumas pessoas existem que não acreditariam ter orado realmente, desde que não formulassem seus pensamentos. Então vejam, existem certos tipos de preces que podem ser feitas sem a formulação do pensamento. Isso pode parecer estranho a princípio, né? Voltemos à nossa questão inicial. O pensamento é tudo. O pensamento, ele dirige, ele corrige, ele gera sentimentos em nós. E existe um certo tipo de prece que dispensa o pensamento, que é a prece simplesmente contemplativa. Tem pessoas que dizem assim: eu me coloco em estado apenas de sentir Deus. Isso também é uma prece. A pessoa abre mão de pensar, de raciocinar, de elaborar palavras, e ela se coloca apenas em comunhão com Deus, fecha ali seus olhos, se concentra e se coloca em comunhão com Deus. É uma prece contemplativa apenas, né? Não que não tenha valor, a palavra apenas aqui tem que ser muito bem entendida, né? Essa prece tem valor. E o Evangelho está nos ensinando isso. Falar, essa prece tem valor, mas é melhor para a gente começar a educar o nosso pensamento, porque tudo nasce dele. Então, é, existem pessoas que não acreditam que apenas estando em contato com Deus estão orando, e isso é possível. Que é é, mais uma bela característica da prece, né? Vamos adiante. A coletânea de preces representa uma escolha feita entre muitas que os espíritos ditaram. Então vejam só, Kardec coletou algumas preces, dentre tantas que foram ditadas, para apresentar nesse capítulo, né? Eu vou passar um pouquinho adiante, olha lá. O objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus. Está aqui o princípio outra vez. A gente tem mais uma vez o princípio exposto no parágrafo é, aqui no parágrafo 3, né? Foram ditadas muitas preces, Kardec escolheu algumas, aqui explicações, né? Algumas que podem cumprir esse objetivo de elevar nossa alma a Deus. Vamos adiante. Olha aí, ó. A coletânea não é um formulário absoluto e único. Não, são modelos. Não são preces absolutas, são modelos. Uma vez que a gente entendeu aquele tipo de prece, aquele modelo, a gente pode formular a nossa sem problema nenhum. Então, continua atendendo ao princípio de que não há fórmulas prontas e únicas e pré-estabelecidas. Por que essas preces estão aqui? Porque elas apresentam um modo da gente aplicar os princípios da moral evangélica desenvolvidos no livro. Então, ainda, né, nas explicações de Kardec sobre os motivos do capítulo, que são explicações simples, né? A gente está passando rápido porque aqui hoje a gente só quer fazer isso, só quer mostrar esses motivos, né? Olha aqui, ó. Por que apresentar? Então tem que usar essas do Evangelho segundo o Espiritismo? Os outros cultos estão errados? De modo algum. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos. Não tem problema nenhum se usar outros modelos de prece. Condição essencial à prece, segundo Paulo, é que ela seja inteligível. De novo, né? Volta a lembrar de outro princípio do capítulo anterior, é a inteligibilidade. Lembrando que não basta a prece estar no idioma que a gente fala, ela tem que transmitir uma ideia. Por que Kardec faz isso? Para nos lembrar de novo, né, que as preces que estão expostas aqui vão atender a essa circunstância, vão atender a essa exigência. Então a gente pode usar tranquilamente.
A qualidade principal da prece é ser clara, simples, concisa e deve fazer refletir. Então, faz a gente refletir sobre a situação que a gente está vivendo, sobre aquilo que a gente espera de Deus, sobre o que a gente pode pedir e tudo mais. Então, a prece funciona aqui para a gente como autoconhecimento e como auto-reforma. Bom, estão divididas em 5 categorias. Final da apresentação aqui. Que tipo de prece a gente tem? A gente tem preces gerais, prece por aquele que está orando, a prece que eu faço por mim mesmo, né? Prece pelos encarnados, pelos vivos, pelos mortos ou desencarnados. Preces especiais pelos enfermos e obsidiados. E aqui a gente vai ver que a gente vai conseguir encaixar quase que qualquer situação da nossa vida terrena dentro dessas preces. Por isso elas estão aqui para nos ajudar na vida terrena. Leio o último parágrafo e encerro, né, o nosso estudo. Com o propósito de chamar de maneira especial a atenção sobre o objeto de cada prece, de lhe tornar mais compreensível o alcance, o entendimento, né, vão todas precedidas de uma instrução preliminar, de uma espécie de exposição de motivos sob o título de prefácio. Então, por que as preces têm esses prefácios? A gente vai ver que tem a prece e tem um prefácio, um preâmbulo, uma explicação que antecede a prece. Para a gente entender por que estamos passando por aquela situação, qual é o nosso papel diante dela e qual é a nossa parte diante da resolução desse tipo de problema que a gente está pedindo ajuda para Deus. Bom, dessa forma, então, a gente tem aqui, já nessa introdução do capítulo 28, uma orientação muito importante para a gente. Os prefácios são indispensáveis. A gente lê os prefácios, entende o que eles estão dizendo, depois a gente executa a prece. E aí a gente vai tratar o nosso próprio interior, nosso mundo espiritual, nosso sentimento, nosso pensamento. E é isso que vai trazer para a gente força moral, boas intuições para a gente seguir no caminho correto, enfrentando muito melhor a vida. Que instrumento precioso, né? Vamos nos ligando a Deus, nos ligando aos nossos espíritos familiares, aos nossos anjos protetores, e aí a gente vai seguindo a vida aqui de forma muito mais leve. Bom, meus amigos, era essa a apresentação do preâmbulo desse capítulo 28, que é muito rico. No nosso próximo estudo, a gente começa a examinar a oração dominical, o Pai Nosso. Muito obrigado pela companhia. Eu deixo um abraço fraterno a todos e o convite. Nos vemos em breve no nosso próximo estudo. Até logo mais.